porque tem o nome de uma promessa argentina aí, um jogador que tem despertado interesse de vários clubes brasileiros, e segundo informações da imprensa argentina, né, o Cruzeiro está entre esses clubes. Tá? Se trata do Alan Lescano, que é um meia de 23 anos, jogador do Argentinos Júniors, lá da Argentina, claro, camisa 10 do time, e tem sido ligado ao Cruzeiro recentemente aí. Até tirar aqui para a gente ver um pouquinho, essa arte aqui até da página Celeste Insights, que eu peguei lá, com algumas das estatísticas desse jogador, do Lescano, nas últimas 2 temporadas pelo Argentinos Júniors. Ele tem 64 jogos nesses 2 anos, né? Uma média de 32 por temporada, uma média bem abaixo daqui do Brasil, onde eles fazem 64. É bom a gente já ir pontuando essas coisas, tá? Isso, exatamente. Ele tem 23 anos, 64 jogos. Aqui no Brasil, os caras jogam isso aí no ano. Eu tava olhando os meus do Garro há pouco para falar com vocês. O Garro, ano passado, jogou 62. Matheus Pereira jogou 57, eu acho, né, cara? 57. 15 gols e 8 assistências tem ele nesses 2 últimos anos, 82 passes decisivos, 12 grandes chances criadas, 66 dribles bem-sucedidos, e aí tem 40, tem 124 finalizações, sendo que 40 foram na direção do gol, 83% de acerto no passe curto e uma nota média ali no SofaScore de 7,19. Aqui embaixo tem uma mapinha de calor do Alan Lescano também. Vê que é muito semelhante com o do próprio Matheus Pereira. Cai mais pelo lado direito, mas circula o campo todo, vai lá atrás no goleiro buscar a bola, também chega aqui na área para finalizar. Então, assim, bate escanteio mais pelo lado esquerdo, pelo lado direito não bate. E é esse o nosso Alan Lescano, De Leon. Tem alguma informação sobre o jogador? Alguma percepção sobre esse camisa 10 do Argentinos Júniors? Bacana, Mike. Eu até vi um vídeo dele, né? Assim que a gente trocou ideias sobre trazer informações sobre o Alan Lescano. Gente, isso é um período da temporada onde muita coisa vai ser dita, né? Muitos empresários vão tentar levantar bons contratos para os seus atletas, né? Então, muita coisa vai ser ventilada. A gente vai ter que peneirar o que é, o que não é, o que pode ser, o que não pode ser. E a primeira coisa que a gente tem que partir, de onde que a gente tem que partir? A gente tem que partir do modelo de jogo do Leonardo Jardim e como o Leonardo Jardim enxerga futebol. Vocês concordam comigo? Porque não vai chegar nenhum jogador, gente, que não esteja alinhado com aquilo que o Leonardo Jardim enxerga de futebol. Ah, mas futebol é assim. O que eu penso de futebol, o que o Mike pensa, ou o que vocês pensam, o que importa é o que o Leonardo Jardim enxerga como futebol, né? E o que ele... E a gente partindo desse princípio, a gente vai entender como ele quer reforçar esse Cruzeiro e quais as características de cada jogador que está sendo ventilado. Então vamos lá. Cara, primeiro que a idade dele bate com aquilo que o Leonardo Jardim quer para o Cruzeiro. O que o Leonardo Jardim quer para o Cruzeiro, gente? Leonardo Jardim hoje que é o treinador e é o diretor de futebol e tem um scout à sua disposição para monitorar principalmente futebol sul-americano. Então vamos lá, ele vem do futebol sul-americano, de um time que não é tão tradicional. Pô, legal, é onde o Cruzeiro vai tentar atacar bastante para se reforçar. Ele tem 23 anos. Pelo que eu vi, ele ainda não atingiu a Europa, não chegou lá na Europa ainda e não chegou na seleção do seu país, né? Ele é argentino, né? Não chegou na seleção. Ou seja, é um jogador que tem uma idade promissora e que ainda não atingiu o seu maior nível, podendo ser trabalhado por Leonardo Jardim, entregar aqui no Cruzeiro e ainda se valorizar para o futuro. Então, se encaixa bem, tá? Dentro daquilo que o Leonardo Jardim quer para o Cruzeiro. E eu acredito que não seja um jogador tão caro como o Rinestrosa, os seus empresários e o clube estava pedindo, né? Que é 10 milhões de euros, 5 milhões de euros por 50% do passe. Eu acredito que seja bem menos que isso aí, pelo passe do Alan Lescano. Agora vamos para as características dele. Cara, ele é um 10 que pisa muito dentro da área, tá?
Jogador esguio, 1,82 m. Eu não acho que ele vai jogar aberto pela direita. Por quê? Porque eu não vejo ele, dentro dos vídeos que eu vi, com característica, por exemplo, que o Christian tem e que o Wanderson tem. Que é o quê? Força física para, no momento sem a bola, ajudar a defender. E o Cruzeiro passa muito tempo sem a bola. Já falamos diversas vezes sobre isso aqui. O Cruzeiro passa 50%, 60% sem a posse da bola. Então, esses jogadores, eles são meio-campistas, defensores mesmo, ajudando o lateral. Então, tem que ter força física, tem que ter velocidade. Por isso que o Matheus Pereira não pode jogar ali aberto e nem o Gabigol pode jogar ali aberto, porque comprometeria o momento sem a bola e com a bola eles não teriam velocidade para sair do sistema defensivo e atacar os espaços. Então, eu não vejo ele jogando ali, vejo ele jogando por dentro, tá? Exatamente onde o Matheus Pereira joga e aonde o Gabigol é reserva do Matheus Pereira. Jogando por dentro, protegido ali pelo um sistema tático, pisa bastante dentro da área, aí é o diferente dele, em relação ao Matheus Pereira. Pisa dentro da área, faz gol de cabeça, finaliza com a direita, finaliza com a esquerda. É um finalizador melhor do que o Matheus Pereira. Assim, tá, gente? Olhando característica, tá? Eu não tô falando que ele é melhor do que o Matheus Pereira, não. Estou analisando a característica. Eu acho que ele é menos cerebral, não é aquele cara que tanto vem aqui atrás, lá na linha de zaga, na linha de volância, pegar a bola. É um cara que pega mais a bola ali, um pouquinho pra frente da intermediária e leva lá dentro do gol, ajuda os beiradas a construir jogadas ou dá assistência pro centroavante fazer o gol. E você acha que dá para jogar os dois juntos? No caso, vamos supor que o Alan Lescano chega, joga com o Matheus Pereira, vai ser uma opção ali. Aí é um trabalho do scout e do Leonardo Jardim, antes de contratar, prever se dá para convencer ele a jogar nas beiradas, se ele tem característica, se é trabalhável para colocar ele nas beiradas. O Matheus Pereira não adianta, o Matheus Pereira não consegue jogar ali. Inclusive, foi coisa que o Leonardo Jardim tentou, gente. Gente, o Leonardo Jardim tentou colocar o Dudu jogando por dentro. O Leonardo Jardim, ele tem algo com ele que é o quê? Ele pega o jogador e faz reunião em particular com o jogador. Ele mostra vídeos, ele explica taticamente e fala, cara, eu gostaria de fazer isso aqui. Ele fez isso com o Caio Jorge, ele fez isso com o Christian, ele fez isso com todos os jogadores, e ele fez isso com o Dudu. Tentou convencer o Dudu de não jogar na beirada, porque ele via que o Dudu não ia conseguir ter força física para fazer esse bate-volta que o Wanderson faz do lado esquerdo. Tentou convencer, trazer ele por dentro. Ele não quis. Ele queria disputar a vaga ali com o Wanderson do lado esquerdo. E fisicamente a gente... Disputar a vaga não, né? Ele queria ser titular. Ele queria ser titular, exatamente. Mas esse foi... Você já trouxe essa informação à época que foi um dos principais motivos ali dos embates do Dudu com o Jardim, né? A posicionamento em campo. Posicionamento em campo. E um outro é questão de treino de força. O Leonardo Jardim, ele gosta de monitorar esse treino de força, que é o treino da academia. O que cada um vai fazer, ou antes, ou durante, ou depois do treino. O Leonardo Jardim, gente, é aquele cara seguinte, ele quer controlar para ele saber o que ele pode, o que ele não pode, nada sair das mãos dele e ele poder ser cobrado. E às vezes o jogador, ele quer ter o treino dele individual, fazer o treino, pegar uma ficha com o personal, com um profissional, às vezes do clube, às vezes até externo, e ele mesmo fazer o treino dele. Então o Leonardo Jardim chegou, não, porque, ó, você não vai treinar força aqui hoje, não. Você vai treinar força amanhã. O jogador, às vezes, quer bater de frente, cara. Então são coisas, assim, pô, mas isso aí, Delão, cara, até isso vai criando um mal-estar ali dentro ali que culminou na saída do Dudu. Então, eu pedi o seguinte, é um cara talvez vai ter que convencer ele a jogar aberto pro lado direito. Porque aí jogaria ele pro lado direito, o Matheus Pereira continua como segundo atacante ali, por trás do Caio Jorge. Aí daria. Agora, o Matheus Pereira aberto na direita ou aberto na esquerda, não dá, não funciona. O Matheus Pereira, ele tem que ficar livre para atacar, exatamente, ele pensa e ataca o espaço que ele visualizar que tá para ele atacar.
E uma coisa também que eu fico animado agora com essas chegadas de jogadores é porque o Jardim já mostrou aqui e também em outros momentos da carreira uma capacidade muito grande de adaptar os jogadores. Então eu acho que eles estão olhando muito mais característica e aí eu fico animado porque eu realmente não conheço tão bem o Lescano. Você falou que já hoje procurou ali um pouco sobre ele, viu uns vídeos e tudo mais. E apesar de a gente olhar as estatísticas, o mapa de calor ali e ser parecido com o Matheus Pereira, você trazendo que as características dele são diferentes, eu já imagino o Jardim estando observando a qualidade dele, a característica dele, para colocar ele talvez em um outro lugar, mas que vá dar certo, né? Porque ninguém diria que o Christian ia fazer sucesso onde que ele tá fazendo. Não. E aí não é só aqui, né? Também temos lá na carreira dele o clássico caso do Fabinho, sim, que ele transformou de um lateral para um dos melhores, um lateral mais ou menos, para um dos melhores volantes do mundo. Então eu fico animado com essa possibilidade também, de talvez ele... Por isso que eu te perguntei, né? Será que joga os dois juntos? Com o Jardim eu não duvido que jogue. Como centroavante avançado, eu não acho que joga. Nem ele, nem o Matheus Pereira. E não vejo o Matheus Pereira também jogando aberto também. E detalhe, o Jardim já conhecia o Matheus Pereira de antes, gente. Então, ele sabe que ele já tentou, com certeza, ele já tentou colocar o Matheus Pereira ali, porque o Jardim, ele joga sempre no 4-4-2. Esse esquema é o que ele acredita como futebol e que já trabalhou em outros clubes com ele. Então, ele já tentou colocar o Matheus Pereira ali, ele já sabe que o Matheus Pereira não funciona, mas sabe que o Matheus Pereira funciona por dentro ali, vagando dentro de campo e ocupando o espaço que tem para ele ocupar. E ele faz isso muito bem. Deixar ele ali aberto, com função tática sem a bola, que ele tem que voltar sempre naquela mesma posição ali e atacar quase sempre naquela mesma posição, é você limitar demais o Matheus Pereira. Entendeu? Então, aí esse lado aí já é com o Jardim, como ele vai convencer. Lembrando, né, gente, é só mais um nome ventilado aí de alguns que a gente tem ouvido nos últimos dias aí, mas não tem nada certo ainda de proposta ou que o Cruzeiro realmente esteja negociando com o Alan Lescano.